Noite que vocês viram ali em slide, o bem e o mal, nós começamos por dizer que o que caracteriza a nossa doutrina, a doutrina dos espíritos, e a torna facilmente assimilável, é a objetividade. Nossa doutrina é objetiva, não é ambígua. O que é, o que não é, não é. Pode-se dizer que o espiritismo é uma doutrina de síntese, não é complicada. E aqueles que a estudamos já percebemos disso perfeitamente. Ela é contrária às discussões teológico-filosóficas que nós sabemos que tantas vezes são improdutivas, fala-se, mas não dá resultado nenhum. Portanto, a nossa doutrina vai direta ao coração, através do nosso raciocínio e, como não pode deixar de ser, do nosso bom senso. É uma mensagem convincente, satisfaz sem nenhuma dúvida os nossos mais básicos anseios existenciais, porque, enquanto seres humanos, todos temos anseios. Para os espíritos superiores, não há como abordar a questão do bem e do mal, que é o tema, sem enfatizar uma coisa: a moral. Ela é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção que forçosamente tem que existir entre o bem e o mal. Por sua vez, a moral funda-se na observação de leis. Que leis? As leis de Deus, as leis divinas, as leis naturais. O homem conduz-se bem quando faz tudo, tendo em conta ou tendo em vista o bem. E para o bem de todos, não é só para o seu bem pessoal, é também para o bem da comunidade, para o bem da sociedade. E quando isso fazemos, nós estamos observando a lei de Deus. E isto é o que os espíritos nos ensinam. O bem é o que está de acordo com a lei de Deus. Assim, é tão complicada a questão do bem e do mal, de discernir entre uma coisa e outra, que tantas controvérsias interpretativas têm existido ao longo do tempo, sobretudo nas esferas da religião e da filosofia. Para o espiritismo perde o seu sentido absurdo, porque é uma doutrina clara. Ela é claríssima nos ensinos que nos trouxeram os espíritos superiores. Eles não complicam, eles simplificam. Muitas vezes eles até nos dizem que para nos ajudarmos a nós mesmos, às vezes era necessário nós desligarmos o complicómetro, porque nós complicamos o que é simples, e não devemos. Então o bem é tudo o que está de acordo com a lei de Deus, e o mal, tudo aquilo que das leis de Deus se afasta. Assim, fazer o bem é estar conforme às leis de Deus. Fazer o mal é infringir essas leis. Isto foi o que os espíritos ensinaram a Allan Kardec. Ele codificou e nos entregou. Não há margem para dúvidas. Jesus disse-nos: vede o que quereis que vos fizessem ou não. Diante de uma dúvida se iremos fazer bem a alguém ou mal, interroguemo-nos se nos fizessem a nós. E temos a resposta, de certeza absoluta. Tudo se resume neste ensino de Jesus, simples. Assim, nós não nos enganaremos nunca, sublinham os espíritos superiores. Alicercemos e façamos fundamental o conceito espírita de ação e reação. Conforme semearmos, colheremos. E isto possibilita-nos compreender o funcionamento das leis da justiça divina. Tudo se enquadra dentro da mais perfeita e da mais evidente justiça. Deus não erra, Deus não falha. Para o espiritismo, a criatura não é punida nem é recompensada. Deus não nos pune, Deus não nos recompensa. Porque a única coisa que Ele faz é deixar-nos colher aquilo que nós espontaneamente semeamos. Somos nós. Tudo vem de acordo com o nosso merecimento.
Através da nossa conduta vamos determinar esse merecimento. Conforme as nossas obras, vamos determinar esse merecimento. E isto Jesus também nos explicou muito bem. Então, por que é que o mal se apresenta na natureza das coisas? Esta pergunta muito curiosa foi feita por Kardec aos espíritos. É uma pergunta filosófica. Por que é que o mal se encontra na natureza das coisas? E os espíritos que o assessoravam na compilação do Livro dos Espíritos responderam: já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho, tanto pior para ele se seguir o mal. A sua peregrinação será muito mais longa e penosa. Repara, se não existissem montanhas, não poderia o homem compreender que se pode subir e descer. E se não existissem rochas, não compreenderia o homem que há corpos duros. É necessário, então, que o espírito adquira experiência. E para isto é necessário que ele conheça o bem e o mal, eis a razão, porque existe as duas coisas. Durante uma conferência, vários universitários, estava um professor da Universidade de Berlim. Estamos a falar mais ou menos do ano 1900. E esse professor desafiou os alunos com uma pergunta de algum jeito interessante. Deus criou tudo o que existe? E um aluno mais afoito respondeu com uma grande certeza: sim, ele criou. Deus criou tudo? Voltou a perguntar o professor. Sim, senhor professor, respondeu o jovem. E o professor indagou: se Deus criou tudo, então Deus fez o mal, pois o mal existe. E partindo do princípio de que as nossas obras são um reflexo de nós mesmos, então Deus é mau. O jovem ficou calado. Aquela resposta do professor fez com que ele travasse a língua. E o professor regozijava-se, alegrava-se, porque tinha, pensava ele, provado que a fé era uma perda de tempo. Outro estudante levantou a mão e disse: professor, posso fazer eu agora uma pergunta? Lógico, foi a resposta do professor. O jovem ficou de pé e perguntou: professor, o frio existe? Que pergunta é essa? Lógico que existe. Ou por acaso você nunca sentiu frio? Com uma certa imponência, aquele jovem atrevido respondeu: de fato, senhor, o frio não existe. Segundo as leis da física, o que consideramos frio, na realidade, é a ausência do calor. Todo o corpo, todo o objeto, é suscetível de estudo quando possui ou transmite energia. O calor é o que faz com que este corpo tenha ou transmita energia. O zero absoluto é a ausência total do calor, é a ausência total de calor em todos os corpos que atinjam essa temperatura. E por isso, ficam inertes, incapazes de reagir, mas o frio não existe. Nós criamos essa definição para descrever como nos sentimos quando não temos calor. E ainda, senhor professor, existe a escuridão? Continuou ele. O professor respondeu, agora já com certo medo, temendo a continuação do diálogo: sim, a escuridão existe. E o estudante respondeu: novamente, o mestre comete um erro. A escuridão também não existe. A escuridão, na realidade, é a ausência da luz. A luz pode-se estudar, a escuridão não.
Até existe o prisma de Nichols, que decompõe a luz branca nas várias cores de que está composta. Ele mostra os seus diferentes comprimentos de onda. A escuridão, não. E continuou. Um simples raio de luz atravessa as trevas e ilumina a superfície onde esse raio de luz termina. Como pode saber quão escuro está um espaço determinado? Tem de ter por base a quantidade de luz a que esteja presente nesse espaço. Não é assim, mestre? A escuridão é uma definição que o homem desenvolveu para descrever o que acontece quando não há luz presente. Finalmente, aquele jovem perguntou ainda: Senhor, o mal existe? Certo de que para esta questão o aluno não teria explicação, o professor afoito respondeu: claro que sim, é lógico que o mal existe. Como disse, desde o começo, nós vemos tanta coisa mal feita. Vemos violência, vemos crimes por todo o mundo. E todas essas coisas são o mal. Com um sorriso no rosto, aquele estudante retorquiu: o mal não existe, mestre. Pelo menos não existe por si mesmo. O mal é simplesmente a ausência do bem. É o mesmo dos casos anteriores. O mal é uma definição que o homem criou para descrever a ausência de Deus. Deus não criou o mal. Não é como a fé ou como o amor, que existem, como existe, o calor e a luz. Então o mal é o resultado da humanidade não ter Deus presente no coração. É como acontece com o frio quando não há calor, ou a escuridão quando não há luz. Ora, este caso tão curioso passou-se com o jovem que, no fim daquele diálogo interessante, foi aplaudido de pé pelos seus companheiros. O professor, no fim, apenas balanceava a cabeça, permanecendo profundamente calado. Curiosamente, naquela conferência estava o diretor daquela universidade, que, assistindo àquele diálogo, dirigiu-se ao jovem e perguntou-lhe qual era o seu nome. E ele respondeu simplesmente: Albert Einstein. Os espíritos ainda esclarecem que o mal depende, sobretudo, da vontade que se tenha em fazê-lo, e que a criatura é tanto mais culpada quanto melhor sabe o que faz. E isto é um aviso ímpar para nós, os espíritas, porque quando chegarmos ao outro lado da vida e a nossa consciência nos julgar, não o julgamento final, que esse não existe, mas o julgamento da nossa consciência, nós não podemos dizer-lhe eu não sabia, porque nós, os espíritas, sabemos. Então a nossa responsabilidade é tanto maior quanto isso, porque nós já sabemos. Então é preciso fazermos o bem. Outro conceito importante na questão do bem e do mal é de que não é suficiente apenas deixarmos de fazer o mal para nos mostrarmos agradáveis a Deus. Isso não é o ótimo. Já não é mau. Já não fazemos mal. Já é bom. Mas muitas vezes o fazemos tentando assegurar apenas uma situação futura melhor. É preciso também, independentemente de não fazermos o mal, fazermos o bem. No limite das nossas próprias forças. Pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que poderíamos ter feito e não fizemos. Seremos corresponsáveis. Mas este conceito ainda vai mais longe. Porque ele é um roteiro seguro para a nossa jornada evolutiva na Terra. Os espíritos enfatizaram: não há ninguém
que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra nunca ocasião de praticá-lo. É suficiente estarmos em relação com outros homens, com outras criaturas, para nós podermos fazer o bem em cada dia da nossa vida, porque essas possibilidades se nos oferecem diariamente. E quem não estiver cego pelo egoísmo vai reconhecer essas oportunidades. Porque fazer o bem não é apenas ser caridoso, mas ser útil, na medida que nos seja possível. Sempre que o auxílio se faça necessário, sejamos úteis. Portanto, a proposta do Espiritismo é a mesma proposta do Mestre Jesus. Resgatar as criaturas da sua imersão profunda nas espessas sombras do mal. Através de quê? Da prática corajosa e assídua do bem. Na passagem evangélica, conhecida como o óbolo da viúva, é enunciado o princípio segundo o qual o bem vale o que custa. Jesus lá estava sentado, em frente ao local das ofrendas, e observava o modo pelo qual o povo que entrava no templo lançava ali as suas dádivas, fazendo os seus pedidos de bênçãos, como era prática entre os judeus naquela época. Algumas pessoas ricas deitavam dinheiro em abundância e, quanto mais moedas de valor baixo colocassem, mais barulho fazia, e então optavam por isso. E aquela pobre viúva doou apenas 2 moedas. Vamos pensar que seria um valor mais ou menos equivalente a hoje 10 cêntimos cada moeda. Jesus imediatamente fez ver aos seus discípulos que ela havia doado muitíssimo mais do que todos os outros, porque afinal ela doara do que lhe fazia falta, enquanto os ricos haviam dado do que lhes sobrava. Algumas pessoas afirmam que gostariam de ficar ricas a fim de poderem fazer o bem em larga escala. Chegam a esperar, inclusivamente, um milagre divino para que essa fortuna aconteça. E, às vezes, até aguardam mirabolantes projetos, em nome da nobreza, do fim que ambicionam. Contudo, se fossem honestas consigo mesmas, admitiriam que pretenderiam, antes de tudo, viver luxuosamente. Sem dúvida, se enriquecessem, fariam caridade material, fariam, talvez até de modo abundante, mas primeiro realizariam as suas fantasias, comprariam coisas caras e bonitas para si próprias. Não duvidemos. O enunciado evangélico evidencia que a realização do supremo bem não depende de vastas posses materiais. Jesus era rico. Digam-me. Os apóstolos eram ricos. E eles fizeram muito bem, ou não? Extraordinário bem. Ao ponto de que, passados 2000 anos, mais, nós não nos esquecemos deles. Então, o cumprimento das leis divinas, que traz harmonia e felicidade, é possível em qualquer condição económica. Basta fazer o que estiver ao nosso próprio alcance. O valor não reside na riqueza da doação. O mérito é proporcional ao sacrifício necessário à prática desse ato. Quanto mais difícil, mais meritório é a ação e mais ela vai repercutir perante aquilo que é a consciência cósmica. Aquela que não depende de nós, mas que emana do Criador. Sem dúvida, então, o ideal é fazer o bem, sem esperarmos o retorno de eventuais benefícios. E é neste sentido que Jesus afirmou que a mão direita não deve saber o que a esquerda faz. É sinal de que os atos nobres não devem ser publicitados,
nem fazermos comentários pessoais a respeito dos seus benefícios. Não é essa a finalidade. É fazermos o bem pelo bem. Entretanto, reflitamos que ninguém fica anjo ou anja num piscar de olhos. Não vamos ficar. O correto é mesmo praticarmos o bem por impulso natural do nosso coração e alegrarmos-nos com isso. Mas enquanto este estado ideal não é atingido por nós, o bem deve ser praticado como for possível. Mesmo que seja a título de educação do nosso próprio caráter. Educarmos a nós mesmos, pela nossa evolução íntima. Convém habituarmos-nos a prestar serviços ao próximo. Tudo é útil, se nós quisermos. O Espiritismo ensina que a felicidade de um espírito é proporcional às virtudes que ele possui. Ora, como a maioria de nós temos poucas virtudes, temos pouca felicidade. Vamos trabalhá-las. Também a doutrina diz que a valia da virtude reside, sobretudo, no sacrifício do nosso interesse pessoal. Fazermos mais pelo outro do que por nós próprios. Pelo bem do próximo, sem segundas intenções. Esta conclusão está em total harmonia com a lei, com a lição, aliás, extraída do óbolo da viúva. Apenas um espírito de bom coração é capaz de sacrificar-se pelo bem alheio sem esperar rigorosamente nada em troca. Fazer doações que pouco exigem de sacrifício está ao alcance de todos. Doar do que sobra, embora seja desejável, não é difícil. Entretanto, sacrificar-se em prol de um ideal ou sacrificarmos-nos por um outro ser humano pressupõe já uma boa dose de maturidade espiritual. Os atos desprendidos e custosos pressupõem assimilação da lei da fraternidade, que é a lei que rege a própria vida. Para sermos generosos, é preciso compreendermos as superiores finalidades da nossa existência. Estamos aqui precisamente para evoluir. E o ser-se bondoso é estar no caminho da evolução. A suprema virtude reflete na ordem cósmica, na ordem universal, e traz de volta essa suprema felicidade que todos ambicionamos. Mas ela não é uma dádiva. Nós não recebemos a felicidade de bandeja. Toma a felicidade. Mas ela é uma conquista. E, portanto, tem que ser desenvolvida. Assim esforcemo-nos de fazer o bem ao nosso alcance. Um dia, à custa dos nossos esforços, nós iremos ser sublimes também. Então, mundos de paz, mundos de bem-aventurança abrirão as suas portas para nós. Abandonaremos os mundos de sacrifícios e de dor. O nosso próprio mundo, a Terra, precisa se tornar mais justo, mais fraterno, e cada um de nós tem de agir. E tem de agir de conformidade com as suas forças e com as suas possibilidades. Um pode 10, o outro pode 5, o outro pode 2, o outro pode 1, mas todos podemos alguma coisa. Quem pode fazer o bem e se omite, assume pesadas responsabilidades em face da vida. Não fazer o mal é muito pouco, é quase nada. O importante é fazermos todo o bem possível, já dissemos. Costuma-se ouvir pessoas reclamarem da ingratidão com que são recompensados pelos seus gestos de bondade. É possível até nós ouvirmos promessas veementes de que jamais se tornarão a ajudar quem quer que seja, já que nem sequer vale a pena. As pessoas são ingratas. Para um repórter de um jornal inglês de grande tiragem, uma ação bondosa valeu-lhe a vida. Tendo sido enviado para a África do Sul, como correspondente, um dia ele chegou a Moçambique, um território que nos é muito querido também. Uma terra que estava sendo devastada pela guerra civil.
guerra que durou décadas. E ali agora ainda continuava a guerra e a fome. Ele, o jornalista, crescera em África e costumava andar por todos os locais junto com sua mãe. Ela tinha sido uma médica devotada, daqueles médicos sem fronteiras, e ela priorizava a questão da vacinação e percorria vales e montanhas para imunizar todas as pessoas. O jornalista sabia que os rebeldes moçambicanos tinham bases no Malawi e também sabia que ele e os seus colegas repórteres não eram bem-vindos. Contudo, ávido por notícias como todos, aventurou-se. E aventurou-se tanto até ser preso por 6 homens com cartucheiras bem recheadas, granadas e lança-rockets. Aqueles homens, aqueles guerrilheiros, resolveram levá-lo como prisioneiro até à sua base de operações. Pelo caminho, quando passavam pelas aldeias moçambicanas, ele era apresentado como um troféu de caça. E, embora não entendesse o que falavam, uma mistura de dialetos, podia perceber que a sua captura era dramatizada pelos guerrilheiros. Diziam que ele era um espião, que estava armado, que resistira ferozmente e, em face disso, vez por outra, davam-lhe pontapés e socos. Após 2 dias de caminhada martirizante e de maus tratos, o grupo chegou à base e ele foi apresentado ao comandante do campo. Vestido a rigor, aquele homem ouviu o relato com atenção daquela prisão e continuou alimentando-se bem, estava fazendo a sua refeição. Ao pobre aprisionado nem sequer lhe foi permitido sentar-se. Em dado momento, o jornalista pôde ouvir que eles passaram a falar no dialeto Xindau. E este dialeto ele conhecia do seu tempo de criança, quando nas andanças com a sua mãe pelas aldeias. Prestou atenção e então, ainda hesitante, saudou o comandante com o que pôde lembrar-se daquele dialeto. O comandante ficou admirado. Como é que ele conhecia a nossa língua? E ele respondeu-lhe: cresci aqui, dizendo o nome da sua família. E viu que, repentinamente, o semblante duro daquele guerrilhante, daquele guerrilheiro, daquele chefe, modificou-se. E perguntou-lhe: sua mãe era médica? E, diante da afirmativa do repórter, ele acrescentou: então foi a sua mãe que me vacinou. E, erguendo a manga da camisa, mostrou a cicatriz da vacina. E continuou: e você, pequenino, era o garoto que nos dava um torrão de açúcar, junto com o remédio amargo. Você ficava insistindo para que colocássemos a língua de fora e punha açúcar nas nossas bocas. Graças a isso, eu cresci forte. Tudo mudou em questão de minutos. De refém, aquele homem agora passou a hóspede de honra. Pôde sentar-se, alimentar-se e até refrescar-se com um pano úmido. E no dia seguinte foi levado de volta com todo o cuidado e atenção. E agora os seus próprios captores, aqueles que o maltrataram no dia anterior, transformaram-se em zelosos guardas-costas. E até tiraram fotos com eles. Não eram selfies naquela altura. O jornalista também quis guardar uma dessas fotografias, porque ele queria ter a certeza dessa recordação que lhe iria mostrar que uma boa ação permanece sempre viva. Não é apagada pelo tempo, nem pela distância. A bondade, então, é luz que se espalha nas noites dos desesperados. Acendamos as luzes da bondade, onde quer que nós sintamos que esteja a escuridão.
Vamos converter os nossos braços em traves de misericórdia, silenciando a eventual ingratidão que venhamos a receber. Não nos importemos. Os ingratos, no fundo, eles é que são necessitados de atos de bondade para serem sensibilizados. Nunca nos podemos esquecer de uma coisa. Nunca. A ingratidão é uma enfermidade da alma. O ingrato é um doente. Vivemos nestes dias em que nós passamos a ter medo quase de sair de casa. Andarmos caminhando pelas ruas em horas impróprias. Medo de nos cruzarmos com desconhecidos. Medo, muitas vezes, de respondermos a uma simples pergunta, nem que seja de um motorista que para ao lado do nosso carro. Por isso, vamos destacar um gesto como um exemplo a ser seguido. Era uma rua muito movimentada. A cidade era grande. E alguém notou que um homem muito mal encarado vinha na sua direção. Ele já não sabia o que fazer. Mas também não dava tempo sequer para que ele pudesse mudar a sua rota, muito menos fugir. Então fez algo que surpreendeu até ele mesmo. Assim que aquele homem mal encarado se aproximou, ele estendeu a mão, como se o conhecesse, e disse: "Olá, está perdido por aqui?" O outro até se assustou, mas não dando tempo, puxou conversa. E o rapaz contou que estava acabadinho de sair da prisão e precisava de dinheiro para visitar a família. Conversaram, caminharam juntos por uns 20 minutos e perto do hotel em que aquele transeunte estava hospedado, ele tirou a carteira e afirmou: "Esqueça o que passou. A sua vida, agora liberto, começa neste instante. Eu vou dar-lhe o dinheiro que você precisa para visitar a sua família." E aquele homem até notou que, tendo muito mais dinheiro na carteira do que aquele que lhe deu, o outro não esboçou nenhum gesto de maldade. No fim, aquele homem, com certeza tão carente por aquele período tão longo em que tinha cerceado a sua liberdade, perguntou-lhe: "Posso dar-lhe um abraço? Nunca ninguém conversou comigo como você." Este breve diálogo ajudou-me a tirar ideias erradas da minha cabeça. Não sei o que iria fazer se não fosse agora o seu donativo e a conversa que tivemos juntos. Foi um grande ensinamento para aquele transeunte assustado. Recebera uma lição preciosíssima. Um simples gesto de gentileza tem um poder, muitas vezes, que nós não podemos imaginar. Uma gentileza sincera é um gesto de amor. E não há mal no mundo que resista ao carinho, à fraternidade. Pessoas como essa da narrativa, que faliram em determinado momento da existência e tentam se regenerar, são muitas vezes, neste mundo, mal compreendidos. Infelizmente, são numerosas as forças e influências que desejam manter essas criaturas no lodo. Porém, esta pequena ação narrada, altruísta, corajosa, pôde mudar esse rumo desastroso. E ideias erradas nas nossas cabeças precisam ser substituídas pelas novas oportunidades. Abramos os braços como irmãos de existência e digamos amorosos: vão adiante, estamos com vocês, sigam para a frente. Todos erramos e todos temos o direito de querer acertar novamente. Deus dá-nos esta possibilidade em cada reencarnação. Então, por que não damos novas oportunidades aos nossos irmãos de jornada na Terra?
O ódio que tantos carregam no coração durante muito tempo não consegue ser simplesmente arrancado. Aqueles ódios que nós ouvimos de 20 anos, 30 anos, 40 anos, que não esquecem, não vai ser arrancado de um dia para o outro. Primeiro, esse ódio tem que ser substituído por ideias saudáveis, pelo amor, pela compreensão, e só então depois ele irá de algum jeito ser reciclado. Vejamos uma exemplificação simples. Temos um jarro com água turva. Como é que o limpamos? Basta que durante algum tempo jogamos dentro dele água limpa sem cessar. O jarro transborda e a água branca, aliás a água lamacenta, vai sendo trocada pela água branca, água clara. É assim ou não é? É assim com os nossos pensamentos. É assim com os nossos sentimentos. Precisamos ter pensamentos claros, sentimentos claros, para que os turvos saiam de dentro de nós. Amor, para que o ódio saia dentro de nós. Desta forma, procuremos sempre que possível estender as nossas mãos aos irmãos em desalento e façamo-lo sem medo, sem preconceitos. Não nos preocupemos em demasia com a nossa segurança. O amor é o nosso escudo de proteção. No serviço do bem, contamos com outros que servem conosco, formando equipe segura e poderosa, atuando no mundo, neste nosso mundo que, apesar de não parecer, está em crescimento. Não tenhamos medo quando o amor estiver conosco e, sobretudo, quando nós formos pessoas de bem, de coração nobre e de bons sentimentos. Se não necessitarmos de passar pela violência, ela não virá ao nosso encontro. Se precisarmos, ela virá. É inexorável a ação e reação. Tentamos, de algum jeito, definir de uma vez por todas, com base na nossa doutrina e nestes casos reais, de que vale a pena nós fazermos o bem, porque assim nós estamos de acordo com as leis de Deus. E que Deus e Jesus nos abençoem, e eu rogo a bênção deles para vocês, que me ouviram com atenção. Muito obrigado.